Será que existe destino? Será que a doutrina cristã dá suporte à ideia de haver um destino para cada pessoa? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Este vídeo é parte da série O Coração do Cristianismo, onde discutimos temas importantes para levar uma fé cristã produtiva, construtiva e que nos leve aonde precisamos ir. Então vamos ao tema de hoje. Será que existe destino? Será que a doutrina cristã dá suporte ao conceito de haver um destino para cada pessoa? Não. A doutrina cristã não dá suporte à ideia de destino. Essa é uma daquelas crenças, digamos, populares ou vindas de outras religiões e que muitas vezes os cristãos abraçam sem perceber a razão. Não há na doutrina cristã suporte ao conceito de destino. E a razão para isso é muito simples. Nós temos o livre-arbítrio, que é a capacidade de fazer escolhas. Deus nos deu este direito, esta capacidade. E vemos isso desde o Gênesis da história de Adão e Eva, quando eles escolhem comer da árvore do bem e do mal que não deveriam comer. Eles pecaram ao fazer isso porque desobedeceram a Deus. Mas repara, Deus deu a eles o direito de fazer escolha. Deus podia ter impedido que eles fizessem a escolha, mas não. Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu a capacidade de poder escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, fazer isto ou fazer aquilo. Isso é uma capacidade que o ser humano tem inerentemente a ele. Os animais são movidos pelo instinto, então o instinto os controla, os dirige, os encaminha. Nós não. Nós temos uma capacidade de entender uma situação e fazer escolhas sobre esta situação, mesmo que as escolhas não sejam as mais certas. E, por causa do livre-arbítrio, a ideia de destino como uma coisa pré-estabelecida que já temos, não para em pé. Por quê? Se o destino existisse mesmo, as escolhas que nós fazemos não teriam a menor importância, não teriam peso. Por quê? Porque meu destino já está estabelecido. Quer eu escolha assim ou quer eu escolha assado. De uma forma ou de outra, vai acontecer comigo determinada coisa que já está estabelecida. Então, a minha escolha não tem a menor importância. Não tem a menor razão de ser. Então, o livre-arbítrio ficaria completamente fraudado, ficaria completamente superado, ficaria sem sentido se nós tivéssemos um destino traçado. Mas, Vinícius, por que o livre-arbítrio é tão importante? Por uma razão muito simples. Se eu não tenho direito de escolha, se eu não tenho livre-arbítrio, como é que eu posso ser responsabilizado por Deus quando eu faço uma coisa errada? Se eu sou obrigado a escolher, se eu não tenho livre-arbítrio, se há algo que estabelece como eu tenho que agir, aquilo que eu escolher não é uma escolha livre, é uma escolha forçada. Portanto, eu não sou moralmente responsável pela escolha que faço. E se as pessoas não fossem responsáveis moralmente pelas escolhas que elas fazem, não teria o menor sentido haver um julgamento final, onde Deus vai avaliar o que cada um fez e vai dar um encaminhamento às pessoas. E não também teria sentido a vinda de Jesus ao mundo para morrer por nós na cruz para nos salvar, porque nós não poderíamos ser responsabilizados pelos atos que cometemos, não haveria sentido ter um julgamento final, então também não haveria sentido o sacrifício de Jesus. E aí toda a doutrina cristã cai por terra. Então, o livre-arbítrio é uma necessidade, é uma base da doutrina cristã. Então, não há como se pensar em cristianismo sem livre-arbítrio, sem o direito da pessoa escolher o certo ou escolher o errado. E se eu tenho o direito de escolha, não pode haver um destino pré-determinado para mim, porque se houvesse um destino pré-determinado para mim, a minha escolha não faz a menor diferença.
Portanto, a doutrina cristã não dá suporte ao conceito de destino. Esse é um conceito que vem de outras religiões, outras formas de pensar, e não tem nada a ver com o cristianismo. Se você é cristão, você não pode acreditar em destino, você tem que entender e aceitar o livre-arbítrio, o seu direito de escolha e, portanto, a sua responsabilidade pelas escolhas que você faz. E também que a sua vida tem a ver com as suas escolhas. Você vai por um caminho ou vai por outro, de acordo com as escolhas que você faz. Agora, a gente ouve, muitas vezes, eu já ouvi isso até de pastores, que a onisciência de Deus, Deus saber tudo e saber o futuro, comprova a existência do destino. O pensamento é assim: Deus só poderia saber o que vai acontecer se o que vai acontecer já estivesse definido, já houvesse um destino traçado para todas as coisas. Só assim Deus conseguiria saber o futuro. Mas isso é um erro. É uma forma de apequenar Deus, faz Deus muito pequeno. Deus só poderia saber o futuro se Deus tivesse traçado o futuro. Nada disso. E há duas razões que a gente pode dar para mostrar que não é assim que as coisas funcionam. A primeira delas é que Deus está fora do tempo. Reparem, Deus criou o universo, e o universo tem 4 dimensões. As 3 dimensões espaciais, largura, altura e profundidade, e o tempo. O tempo é uma dimensão do universo onde nós vivemos. Então, se Deus criou o universo, ele criou as dimensões físicas e ele criou o tempo, Deus não está dentro do universo. Deus não está dentro do tempo, Deus não está sujeito ao tempo, porque ele criou o tempo é obra dele. Ele não está sujeito ao tempo, por isso que Deus é eterno. Deus não sofre influência do tempo, não é como nós. Se Deus não está no tempo, se Deus não sofre influência do tempo, passado, presente e futuro para Deus não tem significado. Deus tem uma relação com o tempo completamente diferente de nós. Deus age no tempo. Deus escolheu um determinado ano para mandar Jesus ao mundo, mas Deus não está sujeito ao tempo. É como um pintor, ele está criando um quadro, ele age no quadro, ele vai lá, conserta um detalhe que ele não gostou, acrescenta alguma coisa a mais, etc. Mas ele não está contido no quadro que ele está pintando, ele está fora do quadro, embora ele atue no quadro. É exatamente assim com Deus. A segunda razão é que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Deus tem um conhecimento perfeito, total, e ele lê os nossos pensamentos, então ele conhece cada um de nós detalhadamente. E como ele nos conhece, ele sabe como a gente pensa, ele sabe as nossas preferências, ele conhece as nossas reações às circunstâncias da vida, ele conhece as escolhas que vamos fazer. Nós fazemos as escolhas livremente, mas Deus sabe as escolhas que nós vamos fazer porque ele nos conhece perfeitamente. Eu vou dar um exemplo. Uma mãe conhece muito bem os seus filhos, ela criou seus filhos, ela vive com eles dia a dia, etc. Ela sabe como eles são, o que eles pensam. Então, elas são capazes de dizer: se meu filho entrar na loja tal e mostrarem a ele os artigos X, Y, Z, ele vai escolher o Y. Não é que a mãe está obrigando o filho a escolher o artigo Y em lugar do X ou do Z, mas ela sabe aquilo que o filho gosta, aquilo que o filho tem preferência, como ele reage àquilo que é exposto a ele. Ela consegue antecipar a escolha do filho pelo conhecimento que ela tem dele. É claro que mães não têm um conhecimento perfeito sobre os filhos, então elas podem cometer erros, elas vão acertar na maioria das vezes, mas elas vão cometer erros. Mas Deus tem um conhecimento perfeito, Deus sabe tudo, Deus é perfeito, então Deus não vai errar quando ele antecipa as escolhas que vamos fazer.
Então, é assim que ele sabe o que vai acontecer no futuro, como todas as coisas vão se coordenar no futuro, sem que ele esteja tomando a decisão por nós. Ele sabe o que vai acontecer baseado no conhecimento dele da situação do que está rolando. É claro que há situações que Deus pode até determinar. Por exemplo, ele determinou que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Aí é diferente, é uma situação especial. Mas no dia a dia, Deus conhece o que vai acontecer porque ele conhece tudo, ele sabe tudo. E ele eventualmente interfere para que as coisas se encaminhem na direção que ele deseja que as coisas se encaminhem. Mas não é que ele determinou o que vai acontecer. Outra afirmação muito comum que eu já ouvi, inclusive de pastores, é que o plano que Deus tem para cada pessoa funciona como o destino dela. Nós já temos vídeos aqui falando sobre isso, sobre o plano que Deus tem para cada um. Mas este não é um destino. É um plano, é uma vontade que Deus tem, é coisas que Ele separou para que eu faça, para que você faça, para que eu viva, para que você viva, mas isso não é um destino. Nós podemos perfeitamente frustrar os planos de Deus, não que Ele não tenha poder para nos obrigar a fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, mas Deus escolheu não agir assim. E um exemplo claro na Bíblia é o rei Saul. Ele foi ungido o primeiro rei de Israel, Deus tinha planos para ele, e em dado momento Saul se perdeu. Saul recusou seguir as orientações de Deus e se perdeu, e acabou perdendo o reino para Davi. Ele acabou morto numa batalha e quem deu continuidade foi Davi. O próprio Deus fala isso para Saul: olha, te abandonei, não quero mais saber de você pelas coisas que você fez. Então havia planos para Saul que foram frustrados. Eu já vi várias pessoas terem planos frustrados porque não escolheram seguir o caminho que Deus estabeleceu. Agora, é claro, como eu já disse, que há coisas que Deus estabelece que a gente não pode mudar. Por exemplo, de Jesus veio ao mundo para nos salvar. Mas isso não quer dizer que é um destino, porque o ser humano pode escolher aceitar Jesus e não escolher aceitar Jesus. Quantas pessoas ouvem falar de Jesus e não escolhem aceitar Jesus? Deus deu Jesus, como diz João 3,16, para todo aquele que nele crer, ou seja, crer em Jesus como Salvador, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas muitas pessoas escolhem não aceitar Jesus. Então, não há um destino estabelecido que as pessoas vão ter que aceitar Jesus. Elas simplesmente escolhem aceitar ou não aceitar. Há um plano de Deus para a salvação, mas as pessoas precisam aderir a este plano para que esse plano funcione com elas. Deus certamente tem planos para você, mas tudo depende da sua aceitação e escolhas. Como eu já dei o exemplo de Saul, que não aceitou aquilo que Deus estabeleceu para ele e acabou perdendo tudo, jogando tudo fora. Os planos que Deus tem para você não são equivalentes a um destino. Não está estabelecido que vai ser assim ou assado. Os planos que Deus tem para você é a vontade que Ele tem para a sua vida. As coisas que Ele deseja que você faça, que você viva. Agora, você tem que escolher aderir a essas coisas. Concluindo, a doutrina cristã não dá o menor suporte à ideia de destino. Não há destino traçado. Não está estabelecido que vai ser assim ou assado com você. Você tem livre-arbítrio, portanto, você tem a capacidade de mudar os seus caminhos, tanto para o bem quanto para o mal. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, fale com seus amigos, seus familiares, divulgue esse trabalho que nós fazemos, porque o nosso objetivo aqui é simplesmente falar de Jesus Cristo e do Evangelho que Ele trouxe para nós. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.